Eu matei o meu avô com as minhas próprias mãos, não com veneno ou faca, mas com o silêncio que o devorou por dentro enquanto eu o via apodrecer na cama. Os meus pais, aqueles que juravam amor eterno pela família, venderam a alma do velho por uma herança que nunca lhes pertenceu, e o meu irmão, o filho perfeito, engoliu o veneno sem engasgar. E agora, enquanto Lisboa chove sobre as minhas cinzas frias, pergunto-me, quem é o monstro nesta casa de azulejos rachados, eu, que vinguei, ou eles, que traíram primeiro? O sol de Lisboa entrava pela janela entreaberta da casa do avô, filtrando-se através das cortinas de linho amareladas pelo tempo, como se tentasse iluminar os cantos onde as sombras da família se acumulavam há gerações. Eu estava ali, sentado na beira da cama dele, com o cheiro de camomila e tabaco velho impregnando o ar. O avô, Manuel, era um homem de mãos calejadas pela maré do Tejo, onde passara a vida a descarregar peixes e sonhos partidos nas docas de Alcântara. Aos 87 anos, o corpo traía-o, mas os olhos, aqueles olhos castanhos, profundos como o fado que ele cantava baixinho nas noites de insônia, ainda brilhavam com uma teimosia que me espelhava. Tiago, murmurava ele, a voz rouca como o cascalho das ruas de Alfama, tu és o único que entende. O resto são lobos em pele de cordeiro. Eu era o mais novo, o desajustado da família, como a minha mãe, Isabel, me chamava nas discussões à mesa de jantar, onde o bacalhau seco era servido com acusações mais amargas. Aos 28 anos, eu trabalhava como mecânico numa oficina escondida no Bairro Alto, consertando motores que rugiam mais alto que os segredos da minha casa. O meu irmão, Rui, 5 anos mais velho, era o orgulho, advogado em ascensão no Chiado, com um fato impecável e um sorriso que desarmava juízes e amantes. Os meus pais, o pai, António, um contabilista reformado que contava moedas como se fossem pecados, e a mãe, com as suas novelas da televisão e o rosário apertado nas mãos, viam em Rui o reflexo do que nunca foram, bem-sucedidos, respeitados, intocáveis. Mas o avô via mais longe. Ele me contava histórias da ditadura, de como fugira de um Portugal sufocado para as colónias, só para voltar com cicatrizes que ninguém queria ver. A família é como o Tejo, Tiago, calma à superfície, mas com correntes que afogam os fracos. Eu assentia, limpando o suor da testa, enquanto ele segurava a minha mão, as veias salientes como mapas de rios secos. Foi numa dessas tardes, com o sino da Sé de Lisboa e quando ao longe, que ele me confidenciou o testamento. Tudo o que construí, a casa em Belém, o barco no cais, as ações na Companhia de Vinhos do Douro, é teu. Porque tu cuidas, rapaz. Não como eles, que só vêm quando cheirar dinheiro. Eu ri, um riso seco, porque no fundo sabia que era verdade. Rui visitava-o uma vez por mês, sempre com uma garrafa de Porto Cara e conversas sobre o seu último caso no tribunal. Os pais. Eles ligavam, mas só para reclamar das contas da casa de repouso que o avô recusava. Eu era o que limpava o chão quando ele vomitava, o que ouvia as queixas sobre as dores nas juntas, o que levava o peixe fresco do mercado da Ribeira. Amor não era palavra vazia, era suor e paciência, e o avô sabia disso. As semanas seguintes foram um rodopio de rotina. Lisboa fervilhava com o verão, turistas enchendo as ruas de Chiado, o cheiro de pastéis de nata misturando-se ao diesel das motas que eu reparava. Em casa, no apartamento apertado em Campo de Ourique, as discussões escalavam. Tiago, quando é que arranjas um emprego decente? Atirava o pai, os óculos escorregando no nariz enquanto folheava o jornal. O Rui já comprou o carro novo. Eu engolia a resposta, pensando no avô, no testamento guardado no cofre do notário em Belém. Era o meu segredo, o meu escudo contra o vazio que me consumia. Uma noite, após um turno exaustivo, voltei para casa e encontrei-os reunidos na sala, pais e irmão, vozes baixas como um complô de fado proibido. Ele não aguenta mais, pai, dizia Rui, o tom profissional, como se discutisse um contrato. O testamento. Precisamos de o rever. A mãe choramingava, o rosário tilintando. Mas e se o velho mudar de ideias? Tudo para o Tiago. Ele nem sabe gerir dinheiro. Eu parei na porta, o coração martelando como um pistão solto. Eles não me viram, ou fingiram não ver. Naquele momento, algo se partiu em mim, não raiva, ainda não, mas uma frieza que se instalava como um nevoeiro do Tejo ao amanhecer. O avô piorou depressa. Uma pneumonia o apanhou desprevenido, e o Hospital de São José tornou-se o nosso inferno particular. Eu passava noites ali, dormindo em cadeiras de plástico,
enquanto Rui aparecia com flores de estufa e promessas vazias. Os pais alternavam entre orações e queixas sobre as despesas. Isto tudo por causa dele, murmurava o pai, olhando para o quarto. Eu ignorava, focado no avô, que me apertava a mão. Não confies, Tiago. O sangue mente. Ele morreu numa madrugada chuvosa, o tipo de chuva que Lisboa derrama como lágrimas não choradas. O quarto cheirava a desinfetante e a Deus. Eu segurei-o até o fim, sentindo o último suspiro escapar como vapor. No funeral, na igreja de Santa Engrácia, o padre falou de redenção, mas eu só vi hipocrisia, Rui de cabeça baixa, fingindo luto, os pais consolando-se mutuamente com olhares cúmplices. E eu, no fundo da capela, com o peso do testamento no peito. O notário marcou a leitura para uma semana depois, na sua sala sombria em Belém, com vistas para o mosteiro dos Jerónimos. Chegámos todos, eu, de jeans sujos de graxa, Rui, impecável, pais, com fatos negros que cheiravam a naftalina. O ar era pesado, como antes de uma tempestade no Atlântico. O notário, um homem magro com bigode grisalho, abriu o envelope selado. Ao meu neto Rui, deixo a casa em Belém e as ações da companhia de vinhos. Silêncio. Eu congelei. E ao Tiago? Nada além de memórias. O mundo parou. Os olhos do Rui brilharam, não de surpresa, mas de alívio calculado. A mãe soluçou, aliviada, o pai assentiu, como se justiça tivesse sido feita. Eu levantei-me devagar, a cadeira rangendo como um lamento. Isso não pode estar certo. O notário piscou, confuso. O documento está em ordem, senhor. Mas eu sabia. Eu via nos olhares trocados, no jeito como o Rui evitou os meus olhos. Eles tinham adulterado. O testamento do avô, o meu escudo, fora rasgado e reescrito nas sombras daquela família podre. Saí dali sem uma palavra, o Tejo rugindo ao fundo como um eco da minha fúria. Lisboa, com as suas 7 colinas, parecia inclinar-se para me engolir. Mas eu não afundaria. Não ainda. A vingança, essa amante traiçoeira, já sussurrava no meu ouvido, começa devagar, Tiago. Deixa-os saborear o veneno que prepararam. As noites seguintes foram um vórtice de insônias, onde o sono fugia como um gato de rua no bairro alto. Eu deambulava pelo apartamento em Campo de Ourique, as paredes e quando com as risadas falsas da família que eu outrora chamara minha. O cheiro de café queimado misturava-se ao das minhas mãos, ainda marcadas pela graxa da oficina, enquanto eu revivia cada palavra do notário. Em ordem. Que piada cruel! O avô assinara na minha presença, meses antes, com a mão trêmula mas firme, o selo do notário original gravado na minha memória como uma tatuagem. Decidi investigar. Não era parvo, anos a desmontar motores ensinara-me a encontrar as peças que não encaixavam. Comecei pelo notário, não o atual, mas o antigo, um velho chamado Fernandes que o avô frequentava em Alfama. Marquei uma consulta disfarçada de assuntos pendentes, e lá fui, de mota pela marginal, o vento do Tejo chicoteando o rosto como um lembrete de liberdade perdida. O escritório de Fernandes era um relicário, pilhas de papéis amarelados, um crucifixo na parede e o cheiro de tinta velha. Sim, Sr. Tiago, disse ele, ajustando os óculos grossos. O seu avô alterou o testamento há 6 meses. Deixava tudo ao senhor, casa, barco, ações. Eu guardei a cópia original no cofre. O meu coração acelerou como um motor V8. E a versão lida na semana passada. Ele franziu o sobrolho, folheando registros. Essa foi registada por outro notário, em Belém. Mas a assinatura. Espere. Chamou a secretária, uma mulher de meia-idade com coque apertado, e juntos examinaram. Isto não bate certo. A data está alterada, e o selo parece manipulado. Manipulado. A palavra caiu como uma âncora no meu estômago. Eu agradeci, saí dali com uma cópia da original no bolso do casaco, o sol do meio-dia cegando-me como uma mentira exposta. De volta à oficina, mostrei o documento ao Zé, o meu chefe, um lisboeta de gema com tatuagens de âncoras nos braços. Caralho, Tiago, isto é roubo puro. Ele acendeu um cigarro, exalando fumo em anéis que dançavam no ar quente. Os teus. Família é pior que traidores na política. Conversámos horas, entre chaves de fenda e óleo,
e foi aí que a semente da vingança brotou. Não bastava confrontar, eles negariam, chorariam, manipulariam. Precisava de algo que os corroesse por dentro, como o sal nas feridas do avô. Comecei a vigiar. Discreto, como um gato à espreita. O Rui, com o seu novo escritório no Chiado, recebia clientes ricos, advogados corruptos, empresários do imobiliário que lambiam os beiços pela casa em Belém. Eu estacionava a mota numa rua lateral, observava-o sair para almoços em restaurantes de Alfama, sempre com uma loira ao braço, a mesma secretária que eu vira uma vez, rindo de piadas que ele contava como se o mundo fosse seu. Os pais viviam na casa modesta em Alvalade, mas agora, com a herança no horizonte, falavam de reformas, uma viagem ao Algarve, um carro melhor que o meu. Ouvi a mãe ao telefone, na varanda: sim, filha, o Rui merecia. O Tiago. Ele é preguiçoso, sempre foi. A raiva crescia, mas eu a canalizava. Li livros na biblioteca de São Bento, tratados de psicologia criminal, histórias de vinganças portuguesas antigas, como as das mouras encantadas que amaldiçoavam os traidores. Aprendi que o melhor veneno é o lento, dúvida, paranoia, o desmoronar da fachada. Planejei o primeiro golpe, uma carta anónima para o Rui, enviada de uma caixa postal em Chabregas. Dentro, uma fotocópia parcial do testamento original, com uma nota rabiscada: sabes o que o avô realmente queria? Pergunta à tua consciência. Enviei-a numa segunda-feira chuvosa, o tipo de chuva que transforma Lisboa num labirinto cinzento. 2 dias depois, observei no café da esquina do escritório, mãos trêmulas ao virar as páginas, o rosto pálido como queijo de azeitão. Ele olhou à volta, paranoico, e guardou-a no bolso. Sorri pela primeira vez em semanas, um sorriso frio, como o aço de uma chave inglesa. Mas o plano precisava de mais camadas. Contactei um detetive particular, um ex-polícia chamado Vasco, que eu conhecera numa noite de copos no Bairro Alto. Quanto? Perguntou ele, os olhos semicerrados sob o boné. O suficiente para doer, respondi, entregando o adiantamento de uma venda de peças usadas. Vasco era bom, seguiu os pais até ao notário em Belém, gravou conversas sussurradas sobre ajustar datas, e o Rui precisa disto para a carreira. Provas. Ouro puro. Enquanto isso, a família fingia normalidade. Um jantar, em memória do avô, marcado pela mãe na casa de Alvalade. Eu fui, claro, o filho obediente. A mesa estava posta com porcelana fina, o vinho do Douro que o avô adorava. Brindemos ao Manuel, disse o pai, erguendo a taça. Rui assentiu, mas os olhos dele piscavam nervosos, como se esperasse um fantasma. A mãe serviu o cozido à portuguesa, o vapor subindo como segredos não ditos. Conversámos de tudo e de nada, o tempo, o futebol do Benfica, o meu futuro incerto. Foi no fim, quando lavava a louça na cozinha, tarefa que sempre me calhava, que o Rui me seguiu. Irmão, disse ele, a voz baixa, aquela carta. Foste tu. Eu parei, a esponja pingando na pia. Virei-me devagar, o olhar fixo no dele, carta. Não sei do que falas. Mas vi o pânico, o suor na testa, o nó na gravata frouxo. Tiago, por favor. Se souberes de algo. O avô era justo. Eu não pedi nada. Mentira. Toda a vida ele pedira, sugara, manipulando os pais como marionetas. Saí daquela casa com o estômago revirado, mas a mente clara. A vingança não era só sobre o dinheiro, era sobre desmascarar a podridão que nos unia. Naquela noite, escrevi mais uma carta, desta vez para os pais, descrevendo em detalhes o erro no testamento, com datas e selos que só o original teria. Enviei de outra caixa postal, em Santos. O jogo começava. Lisboa, com as suas luzes tremulosentes no Tejo, parecia cúmplice, uma cidade de segredos, onde o fado cantava as dores que não se dizem. Dias viraram semanas. O Rui começou a beber mais, viu no mesmo café, uísque puro ao meio-dia. Os pais discutiam em voz alta, ouvi da rua, e se o Tiago souber? Ele é vingativo. Vingativo. A palavra ecoou como um elogio. Eu trabalhava, sorria para os clientes, mas por dentro, o plano tecia-se como uma rede de pesca, apertada, inevitável. Então, o Vasco ligou. Tenho gravações.
Reunião no notário, eles admitiram tudo. Quer cópias? Sim. Gravei-as num pendrive, escondido no porta-luvas da mota. Agora, tinha armas. Mas ainda não era hora de disparar. A verdadeira dor vem da espera, da erosão lenta da alma. E eu esperaria, como o avô esperara pela maré certa. O outono chegou a Lisboa como um manto de folhas secas nas calçadas de Mossaco, e com ele veio a primeira rachadura visível na fachada da família. Eu recebi um telefonema da mãe numa tarde de garoa fina, o tipo que molha a alma sem lavar as culpas. Tiago, filho, precisamos de falar. Vem à casa esta noite. É importante. A voz dela tremia, não de emoção genuína, mas de medo, o medo de uma mulher que sabe que o castelo de cartas está a inclinar-se. Eu concordei, pendurando o telefone com um sorriso que não chegava aos olhos. Era a oportunidade perfeita para apertar o laço. Cheguei a Alvalade ao anoitecer, o cheiro de castanhas assadas nas ruas misturando-se ao aroma de ansiedade que pairava na casa. O pai abriu a porta, o rosto enrugado mais fundo que o habitual, os olhos evitando os meus como se eu fosse o diabo em jeans. Entra, rapaz. A sala estava iluminada por uma lâmpada fraca, as cortinas corridas como se esperassem uma confissão noturna. O Rui já lá estava, sentado no sofá de veludo gasto, uma taça de vinho na mão, a terceira, pelo rubor nas bochechas. A mãe agitava-se na cozinha, trazendo uma travessa de queijadas de Sintra que ninguém tocaria. Sentámo-nos à mesa da sala de jantar, o mesmo lugar onde outrora partilhávamos histórias do avô. Agora, era um tribunal improvisado. Tiago, começou a mãe, as mãos entrelaçadas sobre o colo, o rosário escondido no punho. Nós sabemos que o testamento te magoou. Mas o teu avô? Ele não pensava direito no fim. O Rui precisa da casa para a família dele, a Ana está grávida, sabes? Mentira embalada em açúcar. A Ana, a secretária loira, era o troféu mais recente, e a gravidez, uma desculpa fresca como pão quente. Eu inclinei-me para a frente, os cotovelos na mesa de carvalho, sentindo o peso do pendrive no bolso. Mãe, não é sobre necessidade. É sobre o que o avô quis. Eu vi o documento. Ele assinou na minha frente. Silêncio. O pai pigarreou, ajustando os óculos. Isso foi antes. Ele mudou de ideias. Falou conosco. Rui interveio, a voz rouca pelo vinho. Irmão, por amor de Deus, não estragues isto. Somos família. Família. A palavra soou como um cuspe. Foi aí que decidi cutucar a ferida. Tirei o telemóvel, fingindo uma chamada, e pus a gravar em segredo. Mudou. Comprovem. Mostrem-me a versão original que ele assinou convosco. O pânico espalhou-se como óleo derramado. A mãe olhou para o pai, que balbuciou, não temos. O notário guardou. Rui levantou-se, a taça tombando, vinho tinto manchando o tapete como sangue. Para com isto, Tiago. Tu invejas-me desde miúdo. Sempre foste o fracassado. Fracassado. A palavra acertou como um soco no estômago, mas eu ri, um riso baixo, controlado, que o gelou. Inveja. Eu cuidei dele enquanto tu assinavas papéis. E agora, roubas o que ele me deu. Saí dali deixando-os em silêncio, o ar carregado de acusações não ditas. No caminho de mota para casa, o vento frio do Tejo limpava a bala da garganta. Tinha a gravação, negações, mentiras, o desespero cru. Mais uma peça no puzzle. Os dias seguintes foram de erosão deliberada. Enviei mais cartas anónimas, desta vez com excertos das gravações transcritos, enviados para o escritório do Rui. Pergunta ao notário sobre o selo falso. Ou queres que o tribunal o faça? Ele começou a faltar ao trabalho, viu uma vez, cambaleando na Rua do Carmo, o fato amarrotado, os olhos vazios como o olhar do avô nos últimos dias. Os pais. A mãe ligava diariamente, chorando, volta, filho. Esquece isto. O pai enviou um e-mail formal, pensa no teu futuro. Podemos partilhar. Partilhar. Como se o veneno pudesse ser diluído. Eu mergulhava na psicologia deles, lendo vorazmente na biblioteca municipal. Freud e as traições familiares,
estudos sobre culpa pós-trauma. Descobri que o remorso não é linear, começa com negação, passa por barganha, explode em depressão. Eu orquestrava cada fase. Para o pai, enviei uma fatura falsa do hospital do avô, com despesas não pagas devido à herança fraudulenta. Ele entrou em pânico, ligando para advogados que o Rui conhecia. Para a mãe, uma flor seca do jardim do avô, com uma nota: ele via-te, mãe. Via a falsidade. Ela parou de ir à missa, ouvi dos vizinhos. O Rui foi o alvo principal. Marquei um encontro, de paz, num tasco em Alfama, onde o fado ecoava como lamentos ancestrais. Ele chegou atrasado, barba por fazer, o cheiro do uísque no hálito. O que queres, Tiago? Dinheiro. Metade. Sentei-me de fronte, pedindo 2 copos de ginginha. Quero a verdade. Admitam, e eu paro. Ele riu, amargo. Verdade. O avô era um velho teimoso. Preferia-te a ti porque eras o brinquedo dele, o que limpava a merda. Eu construí uma vida. A raiva dele era um rio transbordante, e eu bebia devagar, deixando-o afogar-se. Construíste sobre mentiras. O notário tem provas. Ele congelou, o copo a meio caminho da boca. Que provas? Eu sorri, enigmático. Descobre sozinho. Saí deixando-o ali, com o fadista ao fundo cantando: ai, esta gente que me engana. Naquela noite, o Vasco confirmou, o Rui contratara um investigador próprio, mas era tarde. As minhas pistas eram labirintos. A paranoia instalou-se. Recebi mensagens anónimas, deles, claro, tentando inverter o jogo. Ou vais arrepender-te. Ri-me, guardando tudo. Lisboa, com as suas festas de Santo António a aproximar-se, parecia uma cidade em chamas internas, e eu era o fósforo. Mas o verdadeiro fogo viria com a gravidez falsa da Ana. Descobri por acaso, Vasco seguiu-a até uma clínica em Telheiras. Não grávida, esterilidade, tratamentos caros. O Rui mentia até para a amante. Confrontei por mensagem: parabéns pela herança que vai curar a Ana. Ou era tudo fumo? Ele não respondeu, mas no dia seguinte, viu no hospital, não o de São José, mas uma psiquiatria discreta em Benfica. Quebra 1. 2 a seguir. A família desmoronava, e eu observava das sombras, o coração endurecido como o basalto das colinas. Vingança não era doce, era ácida, corroendo-me também. Mas pararia. Não enquanto o avô não descansasse em paz. O inverno de Lisboa é traiçoeiro, ventos cortantes do Atlântico que se infiltram pelas frestas das janelas, levando consigo o calor das memórias que um dia foram quentes. Eu sentia-o nos ossos, enquanto planeava o próximo passo na oficina, rodeado pelo clangor de metal e o cheiro acre de solda. O pendrive com as gravações era o meu talismã, escondido num compartimento secreto da mota, mas a mente era o verdadeiro arsenal. Tinha lido sobre o efeito cascata, na psicologia, uma mentira exposta arrasta outras, até o castelo ruir. Era hora de acelerar o fluxo. Comecei pelo elo mais fraco, a mãe. Marquei um café encheado, num espaço moderno com vistas para a estátua do Camões, ironia, pois o poeta cantava traições eternas. Ela chegou de táxi, o casaco de lã poído, o rosto inchado de noites sem sono. Tiago, meu Deus, o que nos fizeste? As lágrimas vieram fáceis, como sempre. Eu pedi 2 galões, o leite a ferver como a minha contenção. Vocês adulteraram o testamento, mãe. Admitam, e eu entrego as provas ao tribunal. Ou querem que o Rui perca a licença de advogado? Ela engasgou no café, os olhos arregalados. Adulterar. Foi um erro administrativo. O notário. Mentira instintiva, mas frágil como vidro rachado. Eu tirei o telemóvel, pus a play numa gravação baixa, a voz dela, sussurrada no notário: muda a data, por favor, o Rui merece. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mais alto que o tráfego na rua Garrett. Como, balbuciou ela. Vasco. E as cartas? Acabou, mãe. Assinem uma confissão, ou o mundo sabe. Ela desabou, as mãos cobrindo o rosto, soluços que ecoavam o fado de Amália que tocava num rádio distante.
Eras pequeno, Tiago. Sempre o preferiste a ele, o avô. Nós só queríamos equilíbrio. Equilíbrio. Ri-me por dentro, equilíbrio era o que o avô me dera, limpando o sangue das minhas quedas de bicicleta, enquanto eles aplaudiam os troféus do Rui. Equilíbrio. Vocês envenenaram tudo. Amanhã, traga o pai. Ou a polícia bate à porta. Saí deixando-a ali, o chiado a pulsar com vida indiferente. Naquela noite, sonhei com o avô, ele no cais de Belém, o barco balançando, a mão estendida. Vinga-me, mas não te percas. Acordei suado, o coração apertado. Vingança era um fio de navalha, um passo em falso, e eu cortava-me. O pai veio no dia seguinte, sozinho, no encontro no Parque Eduardo VII, onde o vento uivava entre os pavilhões. Ele era pragmático, sempre fora, quanto queres, Tiago. Metade da casa. Oferecia migalhas, como se o amor se medisse em euros. Eu neguei com a cabeça, sentando-me num banco úmido. Não quero dinheiro. Quero justiça. Admitam publicamente, num jornal, no tribunal. Digam que o testamento foi falsificado. Os olhos dele endureceram, o contabilista calculando riscos. Isso arruína o Rui. A carreira dele. A dele ou a vossa ganância? Atirei de volta. Ele tentou negociar, oferecendo ações, uma parte do barco. Mas eu tinha a carta na manga, mostrei-lhe uma transcrição da reunião no notário, com a sua assinatura falsificada no pedido de alteração. Preso por fraude, pai. Ou confessa. Ele levantou-se abruptamente, o rosto cinzento como o céu de dezembro. Vais destruir-nos. Vocês destruíram primeiro. O Rui era o clímax. Esperei que ele quebrasse sozinho, mas acelerei. Enviei o pendrive completo para o decano da Ordem dos Advogados, anónimo, com uma nota: investiga o membro Rui Costa. Fraude familiar. Dias depois, ele ligou, a primeira vez em meses, a voz partida como vidro pisado. Tiago, por favor. Reúnem-se comigo. No barco do avô, em Belém. Esta noite. O barco era um relicário flutuante, madeira envernizada cheirando a sal e saudade, ancorado no cais onde o avô me ensinara a pescar. O Rui esperava na coberta, uma lanterna a tremer na mão, o casaco aberto ao vento frio. Senta-te, disse ele, a voz rouca. Ofereceu gin, mas eu recusei. Acabou, irmão. As provas estão com o decano. Confessa, e eu retiro a queixa. Ele riu, um som oco. Queixa. Tu és um doente. Inveja come-te vivo desde que nasceste. O avô preferiu-te porque eras patético, precisado. Eu conquistei tudo. A raiva dele era um furacão, mas eu era o olho calmo. Conquistaste mentiras. A Ana não está grávida, sei dos tratamentos. E o testamento? Vocês pagaram o notário. Ele avançou, os punhos cerrados, mas parou, lágrimas misturando-se ao sal do ar. E se admitisse? E se disséssemos que foi um erro? Partilhamos tudo. Partilhar. De novo. Mas os olhos dele traíam, medo puro, o mesmo que o avô vira nos traidores da ditadura. Não, respondi. Quero que sintam o que eu senti. O vazio. Saí do barco deixando-o ali, a lanterna pescando como um coração em falha. Naquela noite, o decano contactou-o, inquérito aberto. A família desabava, e eu. Eu chorava no escuro do apartamento, o peso da solidão esmagando o peito. Vingança era poder, mas também prisão. Lisboa dormia, alheia, mas eu voava, esperando o amanhecer que traria o caos. A primavera irrompeu em Lisboa como uma acusação não dita, jacarandás roxos tingindo as ruas de Alcântara, o Tejo brilhando sob um sol que não perdoava sombras. Mas na minha família, o inverno persistia, um gelo que se instalava nos corações e nas relações. O inquérito do decano avançava devagar, como a justiça portuguesa, burocrática, implacável. O Rui suspendera a prática, o escritório no chiado vazio como uma concha de amêijoa. Os pais trancaram-se em Alvalade, as cortinas corridas, os vizinhos sussurrando sobre problemas familiares. E eu? Eu continuava na oficina, consertando o que se partia, mas por dentro, o mecanismo da vingança rangia,
precisando de óleo. O Vasco trouxe novidades numa tarde de mercado na Ribeira, o notário confessou. Pressionado pela ordem, cantou tudo. Pagaram-lhe 10.000 euros para alterar a data e o beneficiário. 10.000. O preço da traição, menos que o valor da casa em Belém. Eu ri, amargo, pagando-lhe o resto. Agora, o tribunal. Ele assentiu, os olhos sábios. Cuidado, Tiago. A vingança é como o fado, bela, mas deixa-te rouco. A família contra-atacou, fraca mas desesperada. A mãe apareceu na oficina, um lenço na cabeça como uma viúva de novela. Tiago, por piedade. O teu pai teve um ataque cardíaco. Verdade meia, leve, mas o suficiente para culpa. Sentei-me num banco sujo de óleo, ela de pé, as mãos tremendo. Mãe, vocês fizeram pior que isso ao avô. Ela chorou, caindo de joelhos, teatro ou não, doeu. Eras nosso filho. O Rui. Ele é o futuro. Futuro construído em ruínas. Eu ajudei a levantar-se, mas disse, assinem a confissão pública. No Correio da Manhã. Ou o processo segue. Ela foi, e dias depois, o pai ligou, combinado. Mas para, Tiago. Somos sangue. Sangue. Enfim, admitiam o laço, agora que sangrava. O Rui, porém, era veneno puro. Mandou uma mensagem, vais pagar. Tenho amigos no tribunal. Ameaça vazia, o inquérito isolara. Mas mexeu comigo, paranoia, a minha velha amiga. Comecei a verificar fechaduras, a olhar por cima do ombro nas ruas de Lisboa. O clímax veio num domingo de sol pleno, na casa em Belém, ironicamente, agora sob disputa judicial. O juiz marcara uma mediação familiar, neutra, com advogados de ambos os lados. Cheguei cedo, o ar cheirando a pastéis de Belém, o mosteiro ao fundo como sentinela. A casa do avô era um sonho mourisco, azulejos azuis, jardim com laranjeiras, o Tejo sussurrando segredos. Entrei, o eco dos passos como fantasmas. Eles já lá estavam, pais encolhidos no sofá, Rui de pé junto à janela, o rosto esculpido em mármore frio. O mediador, uma mulher de meia-idade com óculos de ar fino, iniciou, Sr. Costa, as provas indicam fraude. Confissão voluntária alivia penas. Silêncio. O pai balbuciou, foi um erro. Queríamos o melhor para o Rui. A mãe assentiu, lágrimas fluindo. Eu falei, voz firme, o avô confiou em mim. Vocês traíram isso. O Rui explodiu então, avançando para mim, os olhos flamejantes. Traidores. Tu és o assassino. Deixaste-o morrer sozinho, enquanto eu planeava o futuro. Mentira torcida, eu estivera lá, ele não. O mediador interveio, mas ele continuou, o testamento. Eu merecia. Tu, com as tuas mãos sujas, nunca geririas. A sala girou em acusações, pais defendendo-o debilmente, eu calmo, mas fervendo. Foi aí que revelei o golpe final, uma carta do avô, original, gravada em vídeo meses antes da morte. Eu, Manuel Costa, deixo tudo ao Tiago, meu guardião. O vídeo rodou no portátil do mediador, o avô, fraco mas lúcido, falando de amor, de confiança. Lágrimas nos olhos da mãe, o pai cobrindo o rosto. O Rui paralisou, o rosto contorcido em algo primal, não raiva, mas colapso. Pai. Tu prometeste. A voz dele quebrou, um miúdo perdido. A mediação terminou em confissão, fraude admitida, herança revertida para mim, multas e suspensão para o Rui. Saímos para o sol de Belém, mas o ar era pesado. Eles foram num táxi, cabisbaixos. Eu fiquei, tocando a mesa onde o avô assinara, o Tejo eterno ao fundo. Vitória. Sim. Mas o vazio crescia. Naquela noite, o Rui apareceu no meu apartamento, primeiro desde tudo. Bateu à porta, embriagado, o cheiro de gin e derrota. Irmão. Porquê? Deixei-o entrar, sentámo-nos no chão, garrafas de cerveja sagres entre nós. Ele chorou, confessando, eu sabia. Pedi aos pais. Achava que tu não merecias. Merecer.
Discutimos horas, fado tocando baixo na rádio, traições, invejas, o peso do sangue. Acabou, disse eu. Mas não acabara. A vingança plantara sementes de ódio mútuo, irremediáveis. O verão de Lisboa é um incêndio lento, o calor asfixiante que sobe do Tejo, misturando-se ao suor das confissões que finalmente saem à luz. Meses após a mediação, a poeira assentara, mas as cicatrizes ardiam. A casa em Belém era minha, legalmente, o tribunal confirmara a fraude, multas pagas, o notário despojado da licença. O Rui mudara-se para um apartamento minúsculo em Marvila, longe do glamour do Chiado, trabalhando como consultor freelance, o orgulho engolido pelo silêncio dos antigos clientes. Os pais viviam em Alvalade como fantasmas, o pai com remédios para o coração, a mãe rezando rosários que não absolviam. E eu? Gerenciava a herança com mãos firmes, vendia ações, arrendei o barco, transformando o legado do avô em algo sólido, mas o sono fugia, perseguido por ecos de família. A reconciliação foi uma ilusão frágil. A mãe cozinhava domingos em Belém, pratos de cataplana que cheiravam a esforço forçado. Conversas superficiais, o tempo, o futebol, evitando o abismo. O pai tentava, orgulhoso de ti, Tiago. Geriste bem. Mas os olhos traíam, ressentimento, como vinagre azedo. O Rui aparecia esporadicamente, magro, os olhos fundos, trazendo vinho barato. Desculpa, murmurava uma vez, após o terceiro copo. Eu assentia, mas o perdão era uma casca vazia. A verdadeira catarse veio numa noite de agosto, festival de fado em Alfama. Convidei-os, todos, para uma noite de família, no tasco onde o avô cantara. O ar estava carregado de saudade, guitarras portuguesas dedilhando cordas de dor, vozes roucas evocando amores perdidos. Sentámo-nos numa mesa apertada, velas tremuzindo nos rostos envelhecidos. O vinho do Douro fluía, solto línguas. Começou com a mãe, eu errei, Tiago. O medo de te perderes fez-me cega. O pai assentiu, o Rui era o nosso sonho. Mas traímos o teu. O Rui, porém, guardava silêncio, os dedos tamborilando no copo. O fadista cantava, estranha forma de vida, e algo quebrou nele. Levantou-se, voz trêmula, eu pedi aquilo. Aos pais, ao notário. Achava que tu eras fraco, que desperdiçarias. Mas vieste, limpando a merda toda, enquanto eu assinava papéis vazios. Pausa, o sal das lágrimas misturando-se ao vinho. O avô via em ti o que eu invejava, força quieta. Eu sou o covarde. Silêncio na mesa, não o nosso, mas o do tasco inteiro, pois a voz dele subira, e quando como um lamento fado. As cabeças viraram, o fadista parou, guitarra suspensa. O Rui continuou, catarse fluindo, roubei-te a herança porque roubava a mim mesmo, a aprovação, o amor. E agora? Perdi tudo, carreira, Ana fugiu quando soube da fraude, os pais olham-me como um estranho. Tu venceste, irmão. Mas a que custo? Esta família. Morta. As palavras dele calaram todos, a mãe soluçando baixinho, o pai imóvel como pedra, eu com o peito apertado, vendo pela primeira vez o homem partido por baixo da máscara. Não era perdão instantâneo, mas verdade, crua, portuguesa, como o fado que recomeçou devagar. Abraçámo-nos ali, desajeitados, o cheiro de suor e vinho unindo-nos em ruínas. Saímos para as ruas de Alfama, o Tejo negro ao fundo, estrelas piscando indiferentes. Caminhámos em silêncio, mas um silêncio curador. A vingança terminara, não com fogos de artifício, mas com confissão. Eu ficara com a casa, o barco, as ações, mas eles recuperavam fragmentos de alma. Meses depois, o Rui mudou-se para Belém, ajudando-me a gerir a propriedade, mecânico e ex-advogado, unindo forças. Os pais visitam, risos voltando, tímidos. Lisboa cura devagar, como as suas colinas erudidas pelo tempo. Eu aprendi que a verdadeira herança do avô não era ouro, mas a lição, perdoa, mas não esqueças. E no cais, ao pôr do sol, sinto, fizeste bem, rapaz. A família renasce, rachada mas inteira. E a reação do Rui? Calou-nos a todos, porque na dor, encontramos eco.